Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Bossa Brasil Notícias de hoje, onde iremos fazer um apanhado das principais notícias dos últimos meses para mostrar como tudo que aconteceu no cenário político e tentar entender como chegamos ao ponto que estamos hoje de uma pré-ruptura dos poderes. É isso mesmo. Esse combate, essa guerra fria, entre aspas, entre o judiciário e o executivo. No caso, o STF e o executivo, o presidente Bolsonaro. Como foi gerado tudo isso, a gente vai tentar entender agora com as principais notícias, com as principais manchetes que saíram ao longo desses meses, ok? Então, primeiramente, tudo começou com o inquérito das fake news e com o inquérito dos atos antidemocráticos. Vale lembrar que esse inquérito que foi instaurado pelo o ministro Alexandre de Moraes, ele criou um novo crime, que seria novos crimes, na verdade, que seria o de fake news e o de atos antidemocráticos. Crimes esses nada específicos, muito abrangentes, que, no geral, os principais juristas dizem que na verdade é um inquérito cheio de aberrações jurídicas, segundo esses juristas, uma vez que o judiciário ele não pode criar leis, também ele não pode abrir inquéritos. Os inquéritos têm que partir da Polícia Federal ou mesmo do Ministério Público. Então vamos ver aqui nessa primeira manchete. Então, Moraes centraliza inquérito sobre fake news e nem delegados sabem os detalhes. Lembrando que nesse inquérito das fake news, os próprios advogados dos acusados, né, os advogados que ficaram responsáveis, né, pelos seus clientes, na defesa de seus clientes, eles não tiveram acesso aos autos, apenas algumas partes dos autos. Inclusive, esse inquérito mais à frente, ele foi levado a cortes internacionais, uma vez que não tem a quem recorrer, uma vez que o STF é a nossa principal instância da justiça. Então, aqui é outra matéria onde a doutora Dodge, né, Raquel Dodge, disse: inquérito sobre fake news é compatível com o sistema inquisitorial, como se fosse uma inquisição, uma vez que não tem a quem recorrer, não tem nada específico, não tem um crime específico, os advogados ficaram sem saber o que fazer, uma vez que não sabem nem ao menos a que estão sendo julgados. Vale lembrar que as pessoas que estão sendo investigadas que estavam sendo investigadas nesse inquérito, a maioria é de blogueiros, e também temos até um jornalista, que é o Oswaldo Eustáquio, um jornalista que foi preso mesmo sem ter julgamento nenhum. Eles foram presos, estavam sendo investigados sem ao menos ter passado por nenhuma instância, nenhum tipo de julgamento. Eles já estavam sendo presos, já foram presos e não, porque no geral eles não querem, mesmo depois de segunda instância, né, quando são os ricos e tal, quando passa até pela primeira instância, segunda instância, eles ficam questionando se poderia ou não ser preso, se não deveria esperar todos os trâmites em julgado, todas as instâncias, passar por todas as instâncias, todos os recursos, e no caso deles não teve julgamento nenhum, não teve
nada disso, e mesmo assim eles foram presos. Então a doutora Raquel Dodge já falou que é um inquérito totalmente compatível com o sistema inquisitorial. No caso, depois disso ocorreu o quê? A prisão, certo? Do deputado Daniel Silveira. Sendo que o deputado Daniel Silveira, como a gente sabe, todos os deputados senadores eles têm imunidade parlamentar, exatamente para poder falar, para poder parlar, por isso o nome parlamento, certo? Eles têm essa liberdade de falar sobre todo e qualquer assunto para exatamente expor as necessidades do povo, poder criticar, poder sugerir, uma vez que ele fez um vídeo e esse vídeo estava na internet. Então os ministros eles disseram que por estar na internet, está sendo repetidamente as pessoas podendo ver, é como se fosse um flagrante. Então eles criaram até o eterno flagrante, que é outro tipo de aberração jurídica que muitos, né, juristas dizem que seria uma aberração jurídica, e que tipo flagrante é aquele momento, aquele instante, o ato, e no caso, como era um vídeo, é como se tivesse um contínuo flagrante. Então ele foi preso, Daniel Silveira, não passou também por nenhum julgamento, foi preso e passou por muitos meses preso. Depois ele foi mandado, conseguiu a prisão domiciliar, ficou com tornozeleira eletrônica, e depois, mais uma vez, o ministro mandou novamente ele ser preso, e alegando que ele tinha tirado a tornozeleira, tinha tentado de alguma forma tirar a tornozeleira, e ele foi preso novamente. Foi pedido uma fiança, e no caso ele fez uma vaquinha virtual, conseguiu R$100.000, pagou a fiança, e o ministro tinha mandado cancelar a conta onde era para ser depositado essa fiança, e aí os seus advogados colocaram a fiança, pagaram essa fiança em juízo, e mesmo assim, mesmo com a fiança paga, ele não foi liberado, ele continua preso. Então, o que a gente viu nesses primeiros 2 momentos é a censura a blogueiros, jornalistas, e até a um deputado que tem imunidade parlamentar. Mesmo com essa imunidade parlamentar, um deputado foi preso por opinião, preso por falar o que achava, o que ele pensava sobre a Corte, sobre a Suprema Corte. E mesmo ele tendo falado, mesmo a gente não concordando com o tipo de discurso que ele fez, com o tipo de tom que ele se utilizou em suas palavras, em sua verbalização, mesmo assim a legislação diz que todo deputado tem essa imunidade parlamentar, exatamente para expressar os seus pensamentos. É a livre opinião. Mesmo que fosse um civil, também muitas pessoas dizem que a gente tem a liberdade de pensamento e de fala, de manifestação, liberdade de manifestação, certo? Então, começaram os problemas a partir desse inquérito das fake news, tá bom? Então, aqui, ó, a prisão de Daniel Silveira, que é esse deputado que eu estava falando, é de difícil sustentação do ponto de vista jurídico, constitucional, diz Pedro Serrano. E aí a gente vê, no caso, o Oswaldo Eustáquio, que é o jornalista que eu havia falado. Então, preso há 1 ano em inquérito dos atos antidemocráticos, Oswaldo Eustáquio denuncia torturas. Ele disse: apanhei até apagar. Então, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o jornalista revelou detalhes sobre o período na cadeia que o deixou paraplégico. Além de prenderem ele, ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Disse que teve um acidente, um chuveiro começou a ter vazamento, ele foi tentar consertar, caiu e ficou
paralítico, certo? Então, paraplégico, na verdade. Então, não se sabe o que aconteceu lá, mas o jornalista Oswaldo Eustáquio, que a grande mídia tentou rotular nele como um mero youtuber, não desmerecendo a profissão de youtuber, mas assim, eles tentam tirar dele a profissão que é de jornalista, que é tão importante para a sociedade, uma vez que ele é até um jornalista investigativo e havia feito denúncias a várias autoridades do mundo político. Então a mídia tenta diminuir e tenta abafar tudo o que vem acontecendo, certo? Todas essas irregularidades, tá bom? Então ele começou, ele teve, segundo ele, foi torturado e inclusive há poucos dias ele estava em outro país tentando denunciar a instâncias internacionais sobre tudo que tem passado aqui no Brasil. No caso ele contando a situação dele, mas que abrange a outras pessoas, outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, todos esses atos que a gente está citando e vai citar, é como se fosse uma perseguição a qualquer pessoa, a qualquer profissional que tenta apoiar o executivo, o chefe do poder executivo, que no caso o presidente Jair Bolsonaro. Então, depois disso, o presidente ele fez denúncia do sistema eleitoral de votação, o sistema eleitoral de votação e apuração. Ele começou a fazer denúncias sobre suspeitas de vulnerabilidade do sistema eleitoral, tanto as urnas eletrônicas em si, como todo o processo de apuração e contagem e totalização dos votos. E com isso, o STF o TSE começou a fazer retaliações. E aí, no primeiro momento, o Bolsonaro usou de uma estratégia, fez uma live dizendo que ia mostrar provas sobre possíveis invasões ao sistema eleitoral, ao sistema do TSE. Na primeira live, ele mostrou imagens de pessoas, né, de eleitores no ato da votação, criticando, mostrando que estava tendo vários erros, mostrou diversas pessoas em vários lugares, mostrou alguns especialistas em tecnologia da informação, explanou muita coisa, e isso gerou um certo caos. Então começaram a pedir, a solicitar do presidente reais provas, que aquilo só tinha levantado poeira e não tinham demonstrado prova nenhuma. Então ele deixou mais ou menos, ele levantou essa cortina de fumaça para chamar a atenção para a situação, para gerar essa comoção pública, tanto contra como a favor, porque lógico, seus opositores iam falar alguma coisa, tanto é que pediram provas, dizendo que ele não tinha apresentado nenhuma prova. E aí foi quando estavam todos os holofotes voltados para ele, é que ele, na semana seguinte, numa quarta-feira, ele foi ele cedeu uma entrevista à Jovem Pan e ao programa Os Pingos nos Is, e lá ele mostrou as tão faladas provas. Mas antes vamos ver aqui na tela. Acusações de Bolsonaro sem provas sobre fraude eleitoral são risco à democracia. Entenda por quê. Então, especialistas explicam como o voto legitima a democracia e vem em risco com depreciação de seu valor. Então, assim, é como se qualquer denúncia às urnas eletrônicas ou ao sistema eleitoral, a mídia estava dizendo que já é uma afronta à democracia, estava querendo colocar abaixo a democracia. E o que o presidente vem falando é que não, que é exatamente querendo melhorar o sistema eleitoral é que se fortalece a democracia, certo? Que o simples ato de você mostrar que existe fraude, que existe vulnerabilidade, aliás,
que permita, quem sabe, uma fraude, e isso não é diminuir a democracia, pelo contrário, é tentar proteger a democracia. E aí começou a mídia toda a bater nele. E na semana seguinte ele cedeu essa entrevista à Jovem Pan e mostrou um relatório da própria Polícia Federal. Só que nesse meio termo, o que foi que aconteceu? O TSE, juntamente com o STF, incluíram o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, nesse inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Uma coisa totalmente fora do normal. Não se pode, primeiro que não se pode gerar um inquérito, fazer um inquérito sem o pedido do Ministério Público ou mesmo da Polícia Federal. E aí, no caso, principalmente se essa pessoa for o presidente da República, tem todo um trâmite, toda uma sequência de coisas para se colocar o presidente, para se investigar um presidente. Entendeu? Então já começou tudo errado. E aí foi quando, no caso aqui, Gilmar será o relator de acusação que pede que Bolsonaro prove fraude eleitoral. Rede Sustentabilidade apresentou ação ao STF, instando o presidente a comprovar declarações de supostas irregularidades em 2014 e 2018. As urnas são seguras e as eleições vão ocorrer, afirma Gilmar Mendes. Em entrevista, o ministro do Supremo defende o voto eletrônico e avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro. TSE rebate Bolsonaro e diz que nunca houve nada de anormal com o sistema eleitoral. Então, até o momento, as falas do ministro Barroso, principalmente, dizia que o sistema era totalmente, abre aspas, impenetrável, que não existia nenhuma possibilidade, nenhuma fragilidade no sistema que permitisse a entrada de qualquer pessoa externa dentro do sistema, que as urnas não têm acesso à internet, por isso não poderiam ser, ninguém poderia invadir as urnas eletrônicas. Aí foi quando, na semana seguinte, Bolsonaro, como a gente vê aqui, Bolsonaro apresenta ao TSE relatório que mostra a invasão. Então, em defesa do voto impresso auditável, o presidente Jair Bolsonaro apresentou em suas redes sociais informações sobre um suposto inquérito da Polícia Federal sobre uma invasão hacker à rede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. Bolsonaro e o deputado Felipe Barros defenderam que o hacker teve acesso ao coração da rede do TSE e poderia ter alterado o código-fonte de urnas eletrônicas. O hacker entrou no coração, teve acesso ao software. Agora é uma prova de que o sistema é violável e da necessidade de blindarmos isso, disse Bolsonaro. Vale lembrar que nessa entrevista que ele cedeu à Jovem Pan, aos Pingos nos Is, ao programa Os Pingos nos Is, estava ele e o deputado Felipe Barros do PSL. Então eles pegaram um relatório oficial da Polícia Federal que o TSE teve acesso a esse relatório. Esse relatório, na verdade, foi quando um hacker invadiu o sistema do TSE nas eleições de 2018. No ano de 2018, ele passou dentro do sistema mais ou menos 7 meses dentro do sistema. Então, ele teve acesso ao sistema, ele ficou navegando no sistema e acessando várias partes do sistema antes das eleições de 2018, durante as eleições e pós-eleições. E esse caso, ele só veio a público quando o próprio hacker se apresentou, digamos assim, para um site de tecnologia, o Tecmundo. Então, esse site fez uma matéria mostrando prints de telas dentro do sistema do TSE, certo?
que o próprio hacker teve acesso. E ele mostrou tudo que ele, assim, mostrou muitas coisas dentro do sistema, como que ele fez, como que ele não fez, certo? Então, por conta do próprio hacker ceder essa entrevista para o site Tecmundo e o Tecmundo publicitar essa matéria, é que as pessoas ficaram sabendo. A partir daí é que o TSE solicitou abertura de investigação pela Polícia Federal. A Polícia Federal começou a investigar, só que nesse meio tempo tiveram várias coisas estranhas. E quando a Polícia Federal solicitou os logs do sistema, que é onde cada pessoa que entra gera um log e fica registrando tudo que ela está fazendo dentro do sistema. E quando ela sai, fica registrado também o momento que ela saiu. Então, toda vida que qualquer operador entra no sistema e o que ele faz dentro do sistema e o que ele sai, é como se fossem as digitais de cada pessoa que entrou e fez e saiu dentro do sistema. Então, quando a Polícia Federal solicitou os logs do sistema, o TSE disse que numa manutenção interna alguém tinha apagado os logs, sendo que isso é primordial para a segurança de qualquer sistema, principalmente sistemas mais complexos que precisam de uma segurança total. Não se pode apagar os logs, e foi apagado. E Bolsonaro expôs tudo isso nessa entrevista para a Jovem Pan. E quando ele fez isso, tipo assim, antes era tudo inviolável, o sistema era inviolável, certo? Ele não tinha, tinha como acessar. Então, quando ele mostrou um relatório que era oficial, quando eles pediram prova e Bolsonaro realmente mostrou, que a gente acha até que foi uma estratégia dele. Primeiro ele jogou, né, a bomba quando todo mundo veio para cima dele, e ele foi até incluído nesse inquérito das fake news. Aí ele veio com, de fato, as provas, que seria essa investigação da própria Polícia Federal, que inclusive está em andamento, certo? Então, quando ele fez isso, ele também sofreu mais retaliação. Certo? Vamos ver aqui ainda um pouco sobre isso. Então, o chefe do executivo, né, o presidente, afirmou que é crime, segundo ele, o TSE ter apagado as pegadas do invasor. Certo? Ele afirmou que divulgaria em suas redes sociais o inquérito da Polícia Federal, que ainda está em andamento e sob sigilo. E assim ele fez. Certo? Então, o STF foi e incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news por ataque às urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido do TSE, mandado por ele mesmo, mandado pelo Barroso, desculpa. O STF inclui Bolsonaro como investigado em inquérito sobre ataques contra as eleições. A decisão do ministro Alexandre de Moraes vai investigar Bolsonaro dentro do inquérito das fake news, certo? Então começou esse monte de retaliação. Primeiro foi com seus apoiadores e depois com o próprio presidente. Só de ele levantar essa questão toda das eleições. Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro como investigado em inquérito no Supremo. O ministro elencou 11, isso foi já depois da segunda entrevista, certo? Da segunda live. O ministro elencou 11 possíveis crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente em seus ataques à urna eletrônica e a instituições democráticas. Bolsonaro reagiu novamente se defendendo, na verdade, não é? Então, assim, falar sobre a entidade, não é? Urna eletrônica é um crime mortal no momento. Tá tudo muito estranho, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente percebe o quê? Que pessoas contrárias chamam o presidente de homofóbico, de machista, racista, sexista, até de ditador, de que mais? Homicida, tudo que se imaginar, eles colocam para cima de Bolsonaro, e Bolsonaro deixa porque permite a livre expressão. E chamam até mesmo de genocida.
todas essas coisas e ele, tudo bem, tranquilo e segue o baile. Já com relação às urnas eletrônicas, não se pode questionar, certo? Lembrando que o presidente, juntamente com alguns deputados senadores queriam, era exatamente camadas a mais de segurança no sistema eletrônico, uma vez que ele tem esses fortes indícios de que existe sim essa vulnerabilidades e fragilidades que permitam a possibilidade de pessoas manusearem os resultados das eleições. Então, o que estava se querendo é que a gente passasse a ter um sistema de eleição, um sistema de votação, apuração, contagem, totalização dos votos, mas no formato mundialmente aceito, que onde existem essas urnas eletrônicas, elas já estão em outro patamar de tecnologia, um patamar acima, um ou dois patamares acima, que é quando se emite esse cupom impresso, um cupom físico que não é para se levar para casa e nem é para mostrar para ninguém, nem é para fotografar, filmar, não é nada disso. É para que fique a contraprova, para se poder fazer essa comparação e essa auditoria do que foi registrado de fato no sistema, que é diferente, porque o que aparece na tela às vezes não é o que é de fato registrado. Então, quando se imprime, aí não tem como se rasgar, rasurar, alternar. Então, o somatório dos cupons físicos teriam que ser confrontados com o relatório eletrônico, né, que sai da urna eletrônica, e aí sim, eles têm que ser os mesmos resultados, aí que constataria que a urna está totalmente ok, sem invasão de ninguém, sem alteração, sem adulteração de nada. Era somente isso. Mas se alguém falar algo do tipo, questionar a lisura das urnas ou a lisura do sistema de contagem, de apuração e totalização, isso está sendo, hoje em dia, um ato antidemocrático, um ato que estava questionando a própria democracia do país. Ok? Então vamos seguindo. Então, após ordem de Moraes, a polícia, então, depois disso, depois de ter incluído o presidente em vários inquéritos aí, abrir investigação, mesmo sem passar pelo PGR, certo? Já foi direto adicionando o presidente da República diretamente nesses inquéritos. Aí, quando o Bolsonaro mostrou essas provas e continuou batendo, então, tipo assim, eles estão dando eles estão se movimentando ali no tabuleiro vamos imaginar um tabuleiro de xadrez. Então, eles fazem uma jogada, e o Bolsonaro faz outra. Então, quando eles fazem algo tentando frear Bolsonaro, o Bolsonaro continua batendo. Então, eles batem e Bolsonaro continua agindo. Eles fazem uma ação e Bolsonaro outro. Então, da forma como está indo, tudo está acontecendo e de forma muito rápida, é que todos, assim, muita gente está imaginando essa possível ruptura. Então, quando foi na semana agora, após ordens de Moraes, Polícia Federal prende Roberto Jefferson. Roberto Jefferson por ataques às instituições democráticas. Lembrando quem é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele é presidente do PTB, presidente nacional do PTB, que é um partido bem antigo do Brasil. E ele já foi preso devido a ele ter denunciado o mensalão, ter feito parte segundo o inquérito, parte do mensalão, mas ele cumpriu pena e tal, e foi solto, e ultimamente ele tem tentado se redimir de alguma forma, começou a se aproximar do presidente Bolsonaro, e inclusive tinha feito convites para Bolsonaro fazer parte do partido dele e se lançar a sua campanha como presidente dentro do partido dele. E aí ele fala muito, porque ele sabe muito de muita gente, ele é considerado até um homem-bomba, uma vez que ele meio que implodiu o governo Lula quando denunciou, fez todas aquelas denúncias do mensalão e tal.
E aí ele foi preso e houve muitas manifestações contra e a favor, certo? Então, lendo aqui a matéria, pedido de preventiva foi feito pela Polícia Federal no inquérito sobre organização criminosa digital contra a democracia. Então, organização criminosa digital também é um novo tipo de crime que está aparecendo. Certo? E aí, com a prisão do Roberto Jefferson, começou um zoom, que existia, na verdade, uma lista negra onde os ministros do STF teriam novos nomes para prender na próxima semana, justamente nesses inquéritos de fake news e atos antidemocráticos, certo? Então, o Marcelo Freixo, que é um opositor ao governo Bolsonaro, disse que, abre aspas, segundo ele no Twitter, que a prisão de Roberto Jefferson seja o primeiro passo para identificar e punir os membros da quadrilha que usa dinheiro público e atua dentro das instituições para pregar a subversão da ordem democrática. Há fartos indícios do envolvimento direto da família Bolsonaro. E ele continuou no outro Twitter. Há também provas de que deputados extremistas como a Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, usaram verba de gabinete, dinheiro público que sai do bolso de todos os brasileiros para divulgar atos a favor do fechamento do Congresso e do STF. Certo? E ele também falou sobre um dos possíveis nomes que poderia ser preso era o próprio filho do presidente Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, que ele, como ele é muito atuante nas redes sociais, e também por ele ter sido das principais peças, né, dos principais atores responsáveis pela eleição do seu pai, do Jair Bolsonaro, então ele seria uma das próximas pessoas a serem presas. Então, com isso, Bolsonaro ameaça ministros do STF após prisão de Roberto Jefferson. Isso é a manchete, certo? Presidente diz que pedirá ao Senado, isso já foi a retaliação da retaliação. Então, o presidente diz que pedirá ao Senado a abertura de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Isso ele falou no sábado, certo? O Roberto Jefferson foi preso na sexta. No sábado ele falou isso. E Luiz Roberto Barroso fala em ruptura institucional. Parlamentares reagem à investida do chefe do executivo. Em outra manchete diz: Bolsonaro diz que pedirá processo contra Moraes e Barroso no Senado. A publicação foi feita um dia após a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Então vamos ver o que de fato o Bolsonaro colocou no seu Twitter. Todos sabem das consequências internos e externos de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com atos os limites constitucionais. Depois a gente vê o restante da fala dele. Mas o que ele deu a entender é que mesmo sem provocar, mesmo sem desejar, possivelmente estamos prestes a ter uma ruptura institucional dos poderes. E ele até falou também com relação ao discurso na sabatina que o então possível candidato à vaga de ministro na época, Alexandre de Moraes, deu ao Senado, dizendo que ele iria ser uma pessoa imparcial e que ele é a favor totalmente, que iria defender a liberdade de expressão e toda a Constituição, certo? E o presidente no Twitter relembrou a fala, o discurso do próprio Alexandre de Moraes e disse exatamente isso, que aqueles que são nomeados para exatamente
proteger a nossa Constituição, estavam tendo atos, né, ações nada democráticas, ok? Outra figura nacional, no caso Sérgio Reis, ator, fazendeiro, cantor, ele convocou para ato pró-Bolsonaro, vamos salvar o Brasil. Na verdade, ele está organizando uma manifestação entre os caminhoneiros e tentando mobilizar os caminhoneiros para fazer uma paralisação, certo? Em prol de se modificar os ministros atuais, certo? Mas isso é algo deslocado até da própria manifestação que está prestes a acontecer, no caso no dia 7 de setembro, que vai ser na Avenida Paulista e também em Brasília, sendo que esse seria, segundo o presidente, um clamor da população, um clamor da nação, para que ele reaja de uma forma mais enérgica a tudo isso que vem acontecendo, certo? Vamos continuar aqui. Sérgio Reis convoca a manifestação em apoio a Bolsonaro e promete parar o país. Isso são as manchetes que a gente vê na grande mídia. A grande mídia sempre ela está ela está quase que 100% contra o presidente. Então, o que aparece na mídia é tipo qualquer fala, digamos assim, qualquer arroto de Bolsonaro é um ato antidemocrático. Ele está ameaçando, as palavras são ameaça, antidemocrático, atacando, sempre nesse sentido. Agora, se um ministro, né, ou qualquer opositor xingar, caluniar, difamar, até com palavras de baixo calão, o presidente Bolsonaro, não, isso está dentro da liberdade de expressão, entendeu? Então está tudo sem imparcialidade, está tudo parcial. A mídia em peso, completa, redonda, apoiando os opositores do presidente. Isso fica muito claro em todas, até você lê numa manchete, você já percebe essa parcialidade, certo? Não é uma imparcialidade, sim uma parcialidade de toda a mídia. Vamos lá. Então, outro fator que a gente está vendo que está muito forte é o quê? As Forças Armadas, que antes elas não se manifestavam, elas evitam entrar no impasse político, eles não se mostravam de nenhuma forma que estavam a favor do presidente Bolsonaro. E hoje, devido a esse embate cada vez mais intenso desses poderes, a gente percebe que os militares têm dado de maneiras sutis, mas têm dado, sim, pistas diretas ou indiretas de que está a apoiar o presidente numa tomada de decisão que ele venha a ter, uma tomada de decisão mais enérgica, certo? E isso a gente vê em algumas manchetes, como Bolsonaro, as Forças Armadas devem apoio total às decisões do presidente. O presidente disse ainda que as Forças Armadas são o poder moderador contra a ameaça interna e externa. No entanto, uma decisão do ministro Fux ressalta que a missão institucional das Forças Armadas não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. É aí que entra o tão falado artigo 142, certo? Só que em cerimônias, nessa mesma semana, nessa última semana, como aconteceu muita coisa, tiveram cerimônias das Forças Armadas, Marinha, Exército, onde o presidente participou de pelo menos umas 3 cerimônias dessa, e dentre vários discursos do próprio presidente Bolsonaro e até do ministro Segurança, né, deixou a entender a questão do apoio militar ao presidente, dizendo que o presidente, sim, o presidente ele é o chefe das Forças Armadas.
presidente, né, o presidente que está em exercício, não é qualquer presidente que vem estar em exercício, ele é o chefe das Forças Armadas, e que as Forças Armadas são, né, o órgão segurador da lei e da ordem. Todos esses discursos, essas falas, esses entrelinhas, dá a entender que sim, as Forças Armadas como um todo, os militares como um todo, estão em apoio, em sintonia, digamos assim, com o presidente. Certo? E para finalizar, aqui é o grande Alexandre Garcia, né, falou essa semana: presos um jornalista, um deputado, um presidente de partido. Ficamos calados porque não gostamos deles. Depois descobrimos que qualquer um de nós pode ser preso por opinião. Calados, aceitamos, censura a nossa opinião e tutela a nossa própria liberdade. Quem cala, consente, disse o grande jornalista Alexandre Garcia. Então, somente para finalizar, pessoal, todos esses atos e as retaliações estão encaminhando para esse grande embate, digamos assim. Então, de um lado temos o judiciário e do outro temos o executivo, certo? Que no caso o presidente Bolsonaro. Então, eles estão indo para cima e estão... Por que para a gente entender também um pouquinho, por que o Bolsonaro está levantando essas críticas, certo? A nosso ver, da maioria das pessoas, pertinente às urnas eletrônicas e ao formato de eleição. Porque eles liberaram, para você ver, liberaram o ex-presidente Lula. Quando eles liberaram Lula, eles fizeram grandes artimanhas jurídicas para libertar Lula, que foi julgado, que tem vários crimes e foi julgado em várias instâncias, certo? Por 3 instâncias, por 3 patamares de justiça. E mesmo assim, eles liberaram, acharam lá, disseram que existia uma irregularidade do local que ele foi julgado, sendo que tinha sido questionado várias vezes o local, né? O local de abrangência do crime dele, que deveria ser de um lado ou do outro, e disse que estava tudo ok. Então, depois de anos, depois que ele já tinha sido preso, que já tinha inclusive até devolvido parte do dinheiro que foi roubado, disseram que não, que soltaram Lula, deixaram elegível e estão tentando a todo custo deixar Bolsonaro inelegível sem ter cometido crime nenhum. Estão tentando imputar a ele qualquer tipo de crime para torná-lo inelegível. Então, quando ele critica as urnas e quer mais transparência para que o resultado das eleições de 2022 sejam os mais transparentes possíveis, aí não pode, isso está errado, é um ato antidemocrático, não pode, você está questionando a lisura das eleições. Então tá tudo muito estranho. Por que tiraram Lula? Estão tentando pintar Bolsonaro como qualquer coisa para que ele não consiga nem se candidatar, estão tentando até tirar ele antes do tempo, mesmo sem julgamento, sem impeachment, sem nada. Então ele começou a bater e aí creio eu que as outras forças pensaram assim, não, se a gente começar a bater nele, ele vai parar. E não, ele continuou. Então, com toda essa movimentação, e aí entra também um papel importante quem? A população, quando começa a apoiar demasiadamente o presidente. As pesquisas mostram uma coisa, a mídia mostra uma coisa e a realidade que a gente vê é outra. Por exemplo, as pesquisas eleitorais mostram o Bolsonaro só caindo e o Lula lá em cima, sendo que o Lula não consegue ir a nenhum local público e que tenha uma quantidade grande de pessoas. Já Bolsonaro, por onde ele passa, ele arrasta multidões. Então, todos aqueles atos de motociata e tal, todas as manifestações de apoio que ele tem nos aeroportos e em todas as cidades do interior, inclusive cidades do Nordeste, onde ele teve menor quantidade percentual de votos nas eleições passadas. Então, mostra um apoio grande a ele. E já o Lula, ninguém vê em canto nenhum. Ele está solto, está livre
e mesmo assim você não vê ele em grandes manifestações, não vê esse apoio a ele. Porém, as pesquisas, Lula está lá em cima. Até o Fiuza, não é, jornalista dos Pingos nos Is, fala assim, Lula já ganhou, ele está com 200%, ele ironiza, não é? Lula já está com 200%, porém ele não consegue sair às ruas, certo? Então, essa leitura que as pessoas fazem, esse grande apoio da população nessas motociatas cada vez mais fortes, manifestações do dia 1º de maio, manifestações que teve esses dias, a grande manifestação que está agendada para o dia 7 de setembro, tudo isso juntamente com o apoio militar endossa cada vez mais essa possível ruptura, e principalmente por essa contínua agressão à Constituição que tem vindo sendo feitas por parte desses agentes. Então, assim, provavelmente nesta semana iremos ter mais prisões, certo? Tudo indica que irá ter mais prisões. E aí é quando entra essa nova ação de Bolsonaro, quando ele vai, nessa semana, um pedido para se investigar esses 2 ministros. E caso o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele não coloque em pauta, ele não receba, digamos assim, ele vai receber, obviamente, mas se ele não pautar essa investigação contra os ministros, ele vai estar praticamente cometendo possivelmente um crime de prevaricação. Ele vai estar assinando embaixo tudo que esses ministros têm feito. E aí sim é quando o presidente possivelmente pode dar um outro passo. Mas até então ele está agindo dentro, como ele mesmo fala, das 4 linhas da Constituição. Ele falar mais alto, falar mais grosso, falar palavrão, isso aí não está fora do que manda a Constituição. O que ele não pode fazer é desacatar uma ordem judicial, por exemplo, colocar abaixo uma lei feita pelos deputados, pelo Senado, ou alguma posição do STF, entendeu? Mas ele também está ali para fazer valer a Constituição, certo? Então, até então, ele está todo ok ali. Se nada mudar, provavelmente ele garante que está tentando o quê? Evitar medidas mais drásticas. Mas o que ele deixou claro é que estão no vale tudo, estão fazendo várias irregularidades jurídicas, constitucionais, várias irregularidades, estão rasgando praticamente a Constituição Federal de 1988, e a partir daí, se nada mudar, ele vai tentar até o último momento. Se nada mudar, aí só Deus sabe o que pode acontecer, certo? Mas é isso, pessoal. Mais informações, mais mudanças. Provavelmente essa semana a gente vai ter muita reviravolta. Aí a gente volta para tentar traduzir o que tem acontecido, tá bom? Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou das informações que a gente trouxe aqui, eu te peço que curta o nosso vídeo, dê o seu like, seu joinha. Também, se você não é inscrito no nosso canal, que é um canal novo, se você puder, eu te agradeço. Se você puder se inscrever no nosso canal, poder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, mais brasileiros possam ficar atentos e a par de tudo que tem acontecido no cenário político nacional. Mesmo aqueles que não gostam muito de política, para tentar entender e para saber o que pode vir a acontecer no nosso futuro, um futuro breve, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo, é uma convocação a meus irmãos evangélicos. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes nesse momento crucial da nação brasileira. No dia 7 de setembro,
nós vamos ter em todas as cidades do Brasil manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição. Nós somos cidadãos desse país e nós não podemos ficar omissos. Eu vou estar a partir das 14 horas na Avenida Paulista, juntamente com vários líderes evangélicos. Samuel Câmara, Abner Ferreira, Amy Uber, Vitor Hugo, César Augusto, Renê Terranova, Rina e Estevão Hernandes. Você é cidadão do Brasil. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena, Mateus 22, 21, nem o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, Atos 16, 37. Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não vai virar uma Argentina nem uma Venezuela. Então, vamos exercer a nossa cidadania. Aproveito para dizer ao cantor Sérgio Reis que nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros e do agronegócio. Tenho certeza que essa gente má vai cair e não vai ter senador e deputado que vai aguentar a pressão do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é o supremo poder e Deus é o supremo juiz. Deus abençoe você e tenho certeza que vem tempos de bênção e prosperidade para a nação brasileira. Deus abençoe a todos. Brasil, eu estou aqui para convocar você para dia 7, o grande movimento do Brasil pelo Brasil. Cristãos conservadores, vamos antes que seja tarde demais. Eles não nos veem, tantas manifestações, tantas lutas na rua, pacificamente. Eles estão dentro de uma bolha, se sentindo os próprios deuses do Olimpo. E nós fomos para a rua para dizer separação de poderes, respeito de poder para poder, como diz a Constituição. Eles não ouviram, eles não vão ouvir, eles não querem ouvir. Aliás, é sugestiva a capa de uma revista famosa esse final de semana com a foto de Alexandre de Moraes, a muralha. O homem relator do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, prendeu o Roberto Jefferson. Foi um recado? Foi um recado intimidador. Tenha medo, quem quiser tem medo. Nós não teremos. Não vai nos intimidar a prisão de Roberto Jefferson. Muito pelo contrário. Iremos dia 7 também por Roberto Jefferson e por todos os conservadores que lutam pela liberdade desse país, porque os senhores já destruíram a Constituição Federal, mas ela ainda existe e nós estaremos dentro do marco legal da Constituição. A muralha. Sugestivo, sugestivo. Que muralha? Muralha da China. Muralha da China. Devia ter foto de outros políticos aí e de outras pessoas também do judiciário. A muralha da China. É isso que vocês são. Nós não nos tornaremos um fazendão da China. Nós não seremos meieiros ou seremos escravos da China. Nós iremos para a rua pela liberdade do nosso país. E se a prisão de Roberto Jefferson foi um recado, é aquele hino. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ministro Alexandre, você desmereceu todos os seus livros. Ninguém quer saber dos seus livros. As suas atitudes desmentiram tudo que o senhor escreveu ao longo da sua vida. O que o senhor falou na sua sabatina. O seu discurso no Senado é absolutamente mentiroso. O senhor desmentiu tudo. Então nós não vamos para lá, para a rua para isso. Aliás, a bola está com você agora, Pacheco. Faz seu nome. O presidente entra essa semana pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e do senhor Roberto Barroso. E cabe o senhor colocar para votar. Cabe o senhor acatar em nome do povo ordeiro, valente de Minas Gerais, que lhe fez presidente dessa casa. É com você agora, Pacheco. É com você agora. Faz seu nome, sabe? Porque esses ministros não representam essa instituição, que ao longo da sua história teve aí no seu seio juristas renomados, homens com conteúdo jurídico e que agiram em favor e nos marcos da Constituição. Eles não respeitam os marcos da Constituição. Quando fala no nome de um deles, logo um diz que atacou a instituição. Ninguém atacou a instituição. O STF vai continuar e vocês vão passar.
Mas quando ataca o poder executivo, o presidente da República, os senhores ficam calados e faz coro. Já chamaram ele até de nazista e dão uma entrevista no sentido de desmerecê-lo. Dia 7 nós estaremos na rua, viu, Muralha? Nós estaremos na rua, Muralha,